Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Conta Comigo, mais uma madrugada na presença do Senhor, começando o nosso dia guiados pela sua luz e pela sua força. Madrugada é o melhor horário para a gente rezar, o melhor horário para a gente acalmar os pensamentos e os sentimentos e deixar com que o Espírito Santo fale no nosso coração. Como é bom começar o dia na presença de Deus, sabendo que nós podemos contar uns com os outros, afinal de contas, o próprio Senhor Jesus prometeu: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Através da Rede Vida, nós somos uma imensa família que, reunidos pela fé, contamos com a presença do Senhor Jesus no meio de nós. Ele que fala conosco, que nos sustenta e nos levanta, na força da sua ressurreição e na potência do Espírito Santo. Mande para mim as intenções nas quais você deseja rezar nessa madrugada que está se iniciando, através dos contatos da Rede Vida, nos números 0800 545 5900, o nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967 ou ainda o nosso site juntos.redevida.com.br. Mais uma manhã de Páscoa, nós estamos no tempo pascal e é com a alegria e a força, a paz que vem do ressuscitado, que nós começamos hoje o nosso programa. Já faz um aninho aí da eleição do Papa Leão XIV e a primeira mensagem do Santo Padre na Basílica de São Pedro para toda a humanidade, logo quando eleito, foi: a paz esteja com todos vós. É o que nós precisamos, né? Paz no mundo, paz nas nossas famílias, mas também a paz no nosso coração, essa paz que só o Cristo ressuscitado pode gerar a cada um de nós. Então eu desejo isso de coração para você, começando o nosso programa, que você esteja em paz. Não sei o que te acontece, não sei a situação que se passa ao seu redor, não sei quais são as suas preocupações, suas angústias, não sei aquilo que está acontecendo com você, mas eu sei de uma coisa: a paz do ressuscitado está com você nessa madrugada. Não é um sentimento, é a própria pessoa dele. Então, assim como o Senhor entrou naquele cenáculo fechado, diante de todo o medo dos judeus, Ele também entra na sua casa, no seu coração, no lugar onde você se encontra nessa madrugada, bastando apenas que você dê livre acesso a Ele. Vamos ouvir então a voz do ressuscitado da maneira certa, começando bem o nosso programa, ouvindo a voz do ressuscitado que fala conosco na sua palavra. Tome a Bíblia, materialzinho de anotação, e vamos juntos começar o nosso programa lendo, meditando e rezando em cima do Evangelho do dia de hoje, João 12, 44 a 50, a luz de Cristo que nos conduz, que guia os nossos passos. Vamos juntos então agora ler o Evangelho de hoje, para que ele seja também a nossa fonte de oração ao longo de todo esse dia que começa. Venha comigo. Vamos lá. 12, 44 a 50. Pegue a sua Bíblia, João 12, 44 a 50. Jesus exclamou: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu quem o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e falar. E sei que seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o falo de acordo com o que me disse o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Olha que Evangelho bonito, sobretudo para nós escutarmos nessa quarta semana do tempo pascal, a semana onde ainda ressoa no nosso ouvido e no nosso coração o Evangelho de João 10, que abriu esta quarta semana, o Evangelho do Bom Pastor. No capítulo 10º do Evangelho de João, Jesus aplica a si mesmo um dos títulos mais cheios de ternura da Sagrada Escritura: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu as conheço e elas me conhecem.
E o Pai me deu essas ovelhas de tal modo que ninguém poderá tirá-las de minha mão. Existe uma relação de intimidade entre o pastor e as ovelhas por conta da força da voz do pastor. A voz do pastor produz na ovelha a obediência, a segurança e a intimidade. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dizia que quando o pastor das ovelhas entra no redil, as ovelhas que estão misturadas com ovelhas de outros rebanhos, de outros pastores, apesar de estarem misturadas numa confusão de barulho, quando elas ouvem a voz do seu pastor, elas pulam de alegria e vão ao encontro dele. Por que eu faço essa introdução? Porque no Evangelho de hoje Jesus fala: quem ouve a minha palavra ressuscitará. Quem ouve a minha palavra será julgado por ela no último dia. Olha o que o Senhor fala: quem me vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A ovelha que sabe reconhecer a voz do bom pastor, ela é guiada pela voz dele. Ela é amparada e protegida pela obediência a essa voz, de tal modo que a ovelha que é guiada pela voz do bom pastor, ela sai da treva, ela sai do perigo, ela consegue ser protegida. Hoje nós somos convidados a nos perguntar: se eu obedeço à voz do bom pastor e eu tenho na voz do bom pastor a minha proteção e o meu cuidado, como eu tenho vivido? Por onde eu tenho conduzido a minha vida? Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Será que nós estamos perdidos? Será que nós estamos sem a luz de Cristo? Cristo veio ao mundo como luz. Na missa da noite de Natal, a profecia de Isaías, que é a primeira leitura desta missa do dia 24 de dezembro, nos fala: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra das trevas, brilhou uma grande claridade. Por quê? Porque foi nos dado um filho. O nome dele é Príncipe da Paz, Pai dos tempos futuros, Conselheiro admirável. O próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Será que nós estamos caminhando errantes, caindo ainda, porque nós não estamos nos deixando levar pela voz do bom pastor, que é luz para os nossos passos e lâmpada para os nossos caminhos? Quem rejeita a Cristo caminha na treva. A ovelha que ouve a voz do bom pastor, ela sente alegria. Esses dias eu pregava na missa justamente lembrando disso, né? A ovelha que ouve a voz do bom pastor, porque a voz do bom pastor ilumina a sua treva, ela pula de alegria quando ela escuta. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que, diante da doutrina da igreja, da força do evangelho, de uma correção do bom pastor que coloca a luz na treva em que a pessoa está vivendo, a pessoa reclama. O que mais tem hoje nas redes sociais, ou às vezes até nas próprias missas, são pessoas que, diante da dureza e da correção da voz de Cristo, que quer tirar a pessoa da treva, é melhor a pessoa calar o padre, calar a igreja, calar a Cristo, calar o evangelho, para continuar vivendo no conforto da treva dela. Quantas e quantas vezes nós vemos hoje em dia nas redes sociais as pessoas dizendo: não julgueis. Algo que eu mais gosto de ver é gente que não vive o evangelho criticando quem vive. Gente que não vive o evangelho usando do evangelho para julgar os outros, para criticar os outros. Ah, não pode fazer isso, Jesus não falaria isso. Espera lá. Uma ovelha que não gosta de ser colocada na luz, uma ovelha que não gosta de ouvir a voz do bom pastor, simplesmente ela não pertence ao rebanho de Cristo. Quem gosta de viver na treva não pertence ao rebanho de Cristo. Quem não gosta da luz não pertence ao rebanho de Cristo. Esse evangelho é para a gente se perguntar nessa quarta semana do tempo pascal: eu tenho vivido na luz da ressurreição? Eu tenho deixado a voz de Cristo me pastorear, me conduzir, guiar os meus passos, proteger a minha história, me conduzir para o rumo certo? Veja, se alguém ouve as minhas palavras e não as observa, não sou eu quem o julgo, porque eu não vim ao mundo para julgá-lo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Por quem nós seremos julgados? Pelo Evangelho. O Evangelho é o quê? É amor. São João da Cruz dizia: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Jesus vai dizer no Evangelho: não sou eu que julgo, mas é a palavra que eu disse. Cada palavra do Evangelho, todas as Escrituras revelam a plenitude da revelação do amor de Deus, que é justamente vir ao nosso encontro. Amor com amor se paga.
Diante de Cristo que me chama à conversão, diante de um Deus que me ama, eu sou convidado também a amá-lo de volta. E aí, na hora do nosso julgamento, nós seremos julgados pelo quê? Pelo amor. Pela quantidade com que nós nos abrimos a esse amor e soubemos dá-lo de volta também aos nossos irmãos e irmãs. A palavra está aqui, a palavra é anunciada, a palavra nos julga, a palavra se apresenta a nós. O que será levado em conta na hora do nosso juízo particular? A nossa opção fundamental de vida. Vida eterna não se escolhe depois da morte. Vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna já começa no hoje e no agora, mediante as escolhas que cada um faz. Não é Jesus, como ele vai dizer aqui, não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não é Jesus quem pronuncia sobre nós uma sentença de salvação ou de danação. Nós escolhemos e apenas Jesus respeita a opção fundamental pela qual nós conduzimos a nossa vida nesse mundo. Quem viveu para a treva, também viverá uma eternidade para a treva. Agora, quem soube viver a sua vida nesse mundo, acolhendo a palavra do bom pastor, que é luz, também suportará uma eternidade inteira com ele. A palavra de hoje nos convida a deixar de lado uma fé superficial e viver à luz da palavra de Deus. Permitir que a luz de Jesus, a luz daquilo que Jesus ensina, realmente influencie o nosso modo de ser, de pensar, de julgar e de agir. Vai dizer o Senhor Jesus: o mandamento do meu Pai é a vida eterna. Aquilo que eu falo de acordo com o que me disse o Pai. Pensamos hoje ao Senhor essa graça, a graça de vivermos dóceis ao seu ensinamento, dóceis à sua palavra, de tal modo que seja a voz dele que nos conduz. Uma ovelha que fica muito atarentada, ela não sabe distinguir no meio de tantas confusões a voz do seu pastor. A ovelha de Cristo conhece a voz de Cristo e ela salta de alegria quando Cristo a chama, quando Cristo a corrige, quando Cristo puxa a sua orelha, quando Cristo a consola, quando Cristo a levanta, quando Cristo a toma nos seus braços. A palavra do Evangelho faz tudo isso conosco. Ela consola, ela enxuga a lágrima, ela alegra, mas ela também corrige, ela dá bronca quando é preciso. Tudo isso para o nosso bem. Uma ovelha que pertence ao rebanho de Cristo, ela só ouve a voz dele. Será que nós estamos confusos? Tem muita gente que quer estar dentro da igreja, dentro do rebanho de Cristo, mas não quer ouvir somente a voz dele. Ouve as vozes de vários pastores e aí fica atarentada, fica perdida, fica confusa. Peçamos ao Senhor hoje a graça de não sermos ovelhas confusas, que ouçam a vários pastores. A voz do bom pastor Jesus Cristo fala às suas ovelhas no seu redil que se chama igreja. Se eu quero escutar a voz do bom pastor e permitir que a palavra dele seja luz para a minha vida, e se eu quero acolher essa luz, de tal modo que na hora do meu julgamento, como vai dizer a palavra, essa palavra me julgue e veja que eu me abri a essa luz, eu me abri a essa obediência, eu me abri a essa conversão, se nós queremos que isso aconteça, saibamos escutar a voz do bom pastor e saibamos nos deixar levar por essa luz que opera em um lugar, a igreja. Vindo à igreja, estando na igreja, a ovelha de Cristo é chamada a acolher essa palavra, a amar essa doutrina e ela salta de alegria. Não queiramos procurar pastores que passem a mão na nossa cabeça. O bom pastor, que é Jesus, ele nos levanta da maneira certa, nos corrige, nos exorta, sempre para o nosso bem. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra e que ela nos conduza não apenas nesse dia, mas nesse tempo pascal e durante toda a nossa vida. Assim seja. Amém. Eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você. Hoje é dia 29 de abril e a igreja nos convida a olhar para o exemplo simples e humilde, mas também muito corajoso de uma mulher que revolucionou o seu tempo. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Uma mulher que desde muito jovem viveu uma fé intensa e um profundo amor pela igreja, pelo Papa, por Cristo Jesus, dedicando a sua vida à oração, à caridade e à renovação do povo de Deus. Vamos acompanhar juntos e aprender um pouco mais da vida dessa grande mulher.
Santa Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus a sua vida santa. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Também já fazia penitências rigorosas. Obedecendo ao chamado de seu coração, ela sempre seguia em frente. Já mais velha, Santa Catarina continuou sendo religiosa e sempre fazendo os seus momentos de oração com muita paixão a Deus. Com isso, ela levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude. Santa Catarina Sena sempre teve sua vida de oração e atuação na sociedade, pedindo às pessoas para que as suas atitudes conduzissem para a misericórdia e convocava a todos para o exercício da caridade e paz. Com 20 anos, teve uma visão de Jesus, Nossa Senhora e muitos santos. Nele, Jesus colocava um anel de noivado em seu dedo e pedia que ela dedicasse a sua vida à renovação da igreja. Santa Catarina não mediu esforços para realizar o pedido de seu amado esposo celestial. E assim, ela cumpriu por toda a vida. Durante a vida, Santa Catarina viveu vários momentos de turbulência, entre elas, furacões e a peste horrenda que se alastrou pela Itália. Com isso, ela ajudou muitas pessoas, mas acabou adoecendo. E quando ela tinha apenas 33 anos, veio a falecer. Mas no momento de sua morte, exclamou: "Se morrer, sabeis que morro de paixão pela Igreja." Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Pois bem, hoje nós celebramos a vida de uma mulher que no começo foi analfabeta, uma pessoa muito simples intelectualmente falando, mas que a igreja declarou como doutora. Quando um santo é declarado como doutor da igreja, é porque ele deixou para toda a igreja, para todos nós, um novo jeito de poder viver o evangelho, um ensinamento novo que nos ajuda na conversão e na santidade. Assim, Santa Catarina de Sena deixou para a igreja um grande legado de intimidade com Jesus, de amor aos sucessores dos apóstolos e também de santidade na vida laical. Apesar de ter vivido como terciária na ordem dominicana, Catarina de Sena nunca chegou a professar votos religiosos. Desde pequena, ela tinha uma grande intimidade com Jesus, de tal modo que Nossa Senhora apareceu-lhe com o menino Jesus, oferecendo-lhe 2 coroas, uma coroa de espinhos e uma coroa de realeza. E disse a Santa Catarina que ela deveria escolher qual das 2 coroas queria para essa vida. Santa Catarina escolheu a coroa de espinhos, para que na vida eterna pudesse ganhar a coroa da realeza, a coroa da glória. E assim foi. Com apenas 33 anos, ela foi chamada à glória de Deus. Uma existência breve, mas muito fecunda. Ela é uma das santas da igreja que mais nos ensinam que a vida só vale a pena ser vivida se for para a gente fazer a vontade de Deus. No tempo em que Santa Catarina viveu, a própria igreja passava por um tempo de muita divisão. Era o tempo do chamado Grande Cisma, de tal modo que nós tínhamos 3 papas ao mesmo tempo. Um papa legítimo e 2 antipapas. Um em Roma, um em Avignon e outro em Pisa. O verdadeiro papa morava em Avignon. Nessa época, existia uma grande influência política sobre a igreja, de tal modo que a França exigia que os papas residissem lá. Quem hoje vai à cidade de Avignon ainda tem lá o chamado Palácio dos Papas. Roma era uma cidade muito insegura, uma cidade insalubre, uma cidade que, ficando abandonada, ficou jogada à mercê dos bárbaros. Era uma cidade onde era impossível de o Papa viver com a corte papal e da igreja ser bem governada. Diante de muitas influências externas dentro da igreja, eu lembro que eu tinha um professor excelente de História da Igreja aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ele dizia que toda vez que a igreja se alia com o poder político, quem sai perdendo é sempre a igreja, e que por isso as 2 coisas não devem se misturar. E aí, na época que Santa Catarina de Sena vivia, o poder temporal exercia uma fortíssima influência sobre o poder espiritual, de tal modo que eram os interesses estatais quem governavam mais a igreja. E aí Deus levanta ela. Deus levanta Catarina de Sena, uma mulher pobre, semi-analfabeta, para que ela, cheia de coragem, recordasse ao Papa sucessor de Pedro a sua missão.
Apesar de nós termos no Papa um homem muito fraco, intelectualmente falando, e até uma fraqueza de espírito, apesar de nós termos uma corte romana profundamente corrompida pelos interesses materiais, Santa Catarina de Sena nunca se revoltou contra a Igreja e muito menos nunca se rebelou contra a hierarquia católica. Jesus a levanta para que, cheia de coragem, ela pudesse trabalhar pela unidade da Igreja. E aí nós aprendemos já com Santa Catarina. A primeira coisa é a intimidade com o Senhor, né? Era uma mulher muito íntima do Senhor, a ponto de Jesus falar com ela, dando origem a várias obras. É doutora da Igreja porque deixa várias obras ditadas por ela de intimidade com Jesus, sendo a mais célebre o chamado diálogo. Mas também Santa Catarina nos ensina a trabalhar, em segundo lugar, pela unidade da Igreja. Ela tem a coragem de ir até Avignon, de colocar o dedo assim com muita sabedoria, mas também com muita submissão no rosto do Papa e dizer: volte para Roma. O senhor volte para Roma porque o senhor é o sucessor de Pedro e lá é o seu lugar. O senhor pare de ser covarde e volte. Honre o papado que o senhor tem, a missão que o Senhor Jesus lhe colocou nas costas. Ela também vê a corrupção da corte romana, olha para os cardeais e fala: seus demônios de vermelho, parem de atrapalhar a unidade da Igreja, parem de atrapalhar a vida da Igreja, porque o Senhor lhes cobrará. Mas também é Santa Catarina quem vai nos ensinar a importância do diálogo com o Senhor pela vida de oração. Uma das obras dela que eu mais gosto é o chamado Diálogo. No diálogo, o Senhor Jesus confidencia a Santa Catarina que a vida de santidade ela começa pelo autoconhecimento. Quando eu sou capaz de olhar para dentro de mim e descer até a miséria dos meus defeitos, das minhas incongruências, até as misérias, né, das minhas próprias pobrezas. Quando eu olho para dentro de mim, eu me torno capaz de reconhecer quem eu sou. E só quando eu olho para mim, à luz de Jesus, e reconheço quem eu sou, eu dou ao Senhor a oportunidade de começar a me trabalhar. E aí eu convido você também, olhando hoje para Santa Catarina, a se abrir a um autoconhecimento, a olhar para si. Quando eu olho para Cristo, Cristo me faz olhar para mim mesmo. E à luz de Cristo eu reconheço quem eu sou. Sabendo quem eu sou, eu posso começar a trabalhar o meu temperamento, trabalhar os meus defeitos, fugir dos meus vícios e também me converter dos meus pecados. A santidade, guarde isso, anote isso. A santidade começa pelo autoconhecimento. A santidade começa quando você olha para dentro de si e você admite quem você é. Mais tarde, no século XIX, Santa Teresinha vai dizer algo muito parecido, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. Ao olhar para Jesus na intimidade com Ele, o Senhor me faz ver quem eu sou diante dEle, para que eu possa crescer, melhorar, trabalhar em mim mesmo. Autoconhecimento é o primeiro degrau para a santidade. Ao mesmo tempo, Santa Catarina de Sena também recebe de Jesus uma alocução interior a respeito da sua igreja. E o Senhor fala para ela sobre a grandeza dos seus sacerdotes. Dizia Jesus a Santa Catarina no diálogo: de um padre nunca se fala mal. Independentemente de quem ele seja, independentemente dos erros, das sujeiras, dos defeitos dele, quando se ofende a um sacerdote, é a mim que se ofende. Porque independentemente de quem seja o padre, eu o escolhi, eu o chamei, e eu tenho um desígnio de amor sobre a vida dele. A autoridade de um padre é a minha autoridade, a presença de um padre é a minha presença. Então, quando se ofende, quando se maltrata a um sacerdote, é a mim que se maltrata, é a mim que se ofende. Nós pedimos também hoje a Santa Catarina que interceda por nós, nesses tempos tão difíceis em que nós vivemos, e nos ajude igualmente a amar os sacerdotes, a amar a igreja e ajudar a trabalhar pela santificação dos padres e também a defendê-los. Padre é igual avião, leva a gente para o céu todo dia, o dia inteiro, mas só é notícia quando cai. Nós temos vivido um tempo de muitos ataques aos padres, até mesmo porque o demônio odeia os sacerdotes. A presença do padre é a continuação da obra redentora de Jesus. Toda a autoridade de Cristo, tudo de bom que há no céu está contido na mão do padre, nas mãos dos sacerdotes. A autoridade de Cristo, as bênçãos do céu, passam todas pelas mãos consagradas dos sacerdotes.
Por isso, quando nós vemos o sacerdote, nós sempre devemos honrar as mãos deles. Tinha gente que tinha um costume lindo, né, de sempre quando vê o padre, beija a mão do padre. Ninguém cumprimenta o padre falando a paz de Cristo, Deus te abençoe. É o padre que pronuncia a bênção sobre você. Por que você pede a bênção? Primeiro, porque o padre foi constituído para a sua salvação, para trazer na sua vida, transmitir na sua vida a salvação que pertence a Jesus. Depois, porque o padre é a própria presença do Senhor. Santa Catarina de Sena escutou isso do Senhor Jesus. Ame os sacerdotes, respeite os sacerdotes, esteja sob a autoridade dos meus sacerdotes, porque a presença do Padre é a minha própria presença. Nos tempos caóticos em que nós temos vivido, em que muitas vezes o sacerdócio é atacado ou o padre é reduzido meramente à figura de um funcionário, de um prestador de serviços, amemos também os padres e trabalhemos com Santa Catarina de Sena pela unidade da nossa própria igreja. A ovelha que ouve a voz do bom pastor, ela sente alegria quando a voz do bom pastor a ensina. Quantas vezes nós temos dentro da igreja ovelhas que quando ouvem a doutrina, que quando ouvem aquilo que é certo, se rebelam e trabalham pela divisão, pela desunião, trabalham pela discórdia. O mal das nossas paróquias, muitas vezes, como dizia o Papa Francisco, é a fofoca. O Papa Francisco dizia, o mal da igreja é a fofoca. As comadres de Satanás que se encarregam de ouvir coisas e espalhar, trazer, levar, trazer o tempo inteiro. E quantas vezes essa fofoca da igreja passa para a igreja doméstica. Dentro de casa também a fofoca faz tanto mal. Cuidado com isso. Catarina de Sena vivia num tempo difícil em que a própria igreja estava toda dividida. E o que ela faz? Ela é levantada por Jesus para trabalhar pela unidade. Uma mulher santa, uma mulher muito pobre, uma mulher ignorante intelectualmente falando, mas que soube ser um lápis nas mãos de Deus. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Aprendamos com Santa Catarina a olhar para dentro de nós, a encararmos os nossos defeitos, a encararmos o nosso próprio autoconhecimento, a saber quem nós somos diante de Deus, trabalhar diante de Deus nossos vícios e defeitos e compreendermos que antes da gente querer mudar os outros, mudar o mundo, mudar a igreja, a mudança começa de dentro de nós mesmos, como ela fez. A partir da intimidade dela com Cristo, ela conseguiu mudar a igreja e trabalhar pela unidade da igreja. Você não vai conseguir trabalhar pela unidade da sua família, do seu casamento, do seu matrimônio, não vai conseguir trabalhar pela unidade da sua paróquia, sem antes olhar para dentro de si e corrigir os seus próprios defeitos, todo dia. Esse trabalho dura a vida inteira. A gente fala assim, antes da minha conversão eu era assim. A conversão, ela pode até ser marcada por um episódio, mas ela não se reduz a ele. Conversão vai a vida inteira. Quer mudar o mundo, quer mudar a sua família, quer mudar o Brasil? Mude você mesmo em primeiro lugar. Quero mudar o lugar que eu trabalho. Mude dentro de você mesmo em primeiro lugar. Em segundo, amar a igreja, trabalhar pela unidade dela, rezar pelos nossos pastores, trabalhar sempre pela unidade da igreja, do corpo místico do Senhor, tomando também muito cuidado com a nossa língua. Santa Catarina de Sena nunca falou mal de ninguém, mas cheia da graça de Deus, ela soube trabalhar pela unidade, levando também cada um a olhar para dentro de si. Ela levou os cardeais a olharem para aquilo que estavam fazendo de errado, levou o Papa a olhar para aquilo que ele estava fazendo de errado, e quando cada um olhou para dentro de si, a sede de Pedro voltou para Roma. Quando nós somos lápis nas mãos de Deus e confiamos ao Senhor a nossa pequenez, Deus nos leva longe. Essa menina, essa moça que com apenas 33 anos de idade partiu, foi a grande responsável por restabelecer a unidade na igreja. Peçamos hoje a Santa Catarina o restabelecimento da unidade da nossa igreja doméstica, que é a família, das nossas paróquias, da nossa igreja enquanto mundo, a reestruturação da paz. Santa Catarina nos ajude a sermos pessoas do diálogo, pessoas do aconselhamento, pessoas que trabalham pelo bem dos outros. Que ela proteja toda a igreja, interceda por todos nós, interceda pelos padres a quem ela tanto amava, a quem ela tanto tinha veneração, e ajude-nos todos a, reconhecendo os nossos defeitos, mudarmos o mundo. Lembre-se, a conversão do mundo e da igreja não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se a gente quer mudar o mundo, a família e os outros, comecemos em primeiro lugar pela nossa própria mudança. Afinal de contas, a santidade começa pelo autoconhecimento. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, rogai por nós. Em sua misericórdia é a esperança.
E é o momento do benfeitor, o momento em que você mais uma vez é convidado a mandar para nós as suas intenções, as suas preces, os seus agradecimentos e os seus pedidos. Reforço a você os nossos contatos DDD 11 91301 1967, o nosso site juntos.redevida.com.br. Você que ainda não é benfeitor da Rede Vida através da família Juntos da Rede Vida, especialmente no programa Conta Comigo, você é convidado a fazer o seu cadastro. Ligue para o nosso call center no 0800 545 5900. Deixe lá os seus dados e você passará a receber a nossa cartinha mensal, que vai personalizada com o tema devocional do mês. A mensagem de Dom Fernando e do Dalcides vai no seu nome, com o seu endereço, e aqui dentro também vai o nosso boleto, através do qual você pode contribuir como um benfeitor fixo todos os meses, ajudando também para que a obra da evangelização continue presente através do programa Conta Comigo, que é 100% mantido graças à benfeitoria de tanta gente do coração bom. Você também pode ajudar através do QR Code, né, que aparece aí na tela. Basta com que você abra a sua câmera do celular no aplicativo do seu banco, faça a leitura deste QR Code e, de maneira simples, espontânea e rápida e segura, você pode fazer a sua doação e colaborar com o nosso programa, tá bom? Quero colocar aqui diante de Nossa Senhora todas as pessoas que pediram as suas orações, especialmente a Elizabeth Soares Barreiros, de Tupã, São Paulo, a Iside Moreto, de Pitangueiras, pede pela sua saúde, a Raulina Rosa da Fonseca, de Catalão, Goiás, pede por cura e libertação, a Rosana Pereira de Castro Galvão, do Rio de Janeiro, pede pela sua saúde, e a Célia das Graças Pereira, de Itabirito, Minas Gerais, pede pela sua vida profissional. Todas essas intenções colocamos aqui diante de nossa Mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, na oração desta Ave Maria, bem como a sua vida. Todas as pessoas que vão acompanhar a gravação desse programa, que vão vê-lo ao longo do dia, tudo isso nós colocamos aqui na presença de nossa Mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós temos um caso agora. Tenho feito orações pedindo para que minha vida seja restaurada, pois estou perdida, sem ânimo, mas parece que minhas orações não estão sendo ouvidas. Cada dia é um desafio diferente. Sinto que minha fé está sendo testada. O que eu faço? Camille. O remédio é nunca abandonar a oração. Uma carmelita chamada Santa Teresa Margarida Redi dizia: nos tempos de tristeza e inquietação, não abandones as boas obras, antes intensifica-as e verás com que prontidão o Senhor te sustentará. Papa Francisco dizia que às vezes os óculos para ver Jesus são as lágrimas, e a maneira mais próxima e mais rápida de fazer o Senhor Jesus se achegar de cada um de nós é clamar pelo seu socorro quando mais nós nos sentimos fracos e miseráveis. A exemplo dos discípulos no mar da Galileia, que diante da tempestade pensavam que sua barca fosse virada e clamaram pelo socorro do Senhor Jesus, não deixemos nunca de fazer a mesma coisa. Diante também da fragilidade da nossa barquinha, navegando em meio aos altos e baixos do mundo e da vida, clamemos sempre pelo Senhor Jesus. Saibamos que por mais forte que seja a tempestade, se o Senhor Jesus está dentro da barca, a barca não vai virar, a barca não vai ser naufragada. Por isso que a oração é sempre o nosso maior remédio. Clamemos a intercessão de Nossa Senhora, nossa querida Mãe, que diante de todas as suas cruzes e desafios, nunca tirou os olhos de Jesus. Que ela nos ajude para que nós também, depois desse desterro, dessa vida transitória, pelos seus olhos misericordiosos, pela sua intercessão de advogada e de mãe, possamos ver confiantes o rosto de Jesus, o bendito fruto do seu ventre. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes.
E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou, não apenas hoje, mas também desde o mês de outubro, quando comecei a apresentar o programa Conta Comigo. Agora a providência de Deus pede outras coisas, outros passos, outras missões do meu ministério. A minha vida sempre esteve nas mãos de Deus e como Santa Catarina de Sena, eu sempre busquei amar a igreja, trabalhar por ela e obedecê-la. Nós temos que florescer onde o Senhor nos planta. Então eu acolho as missões que agora a igreja me pede, me dedicando agora para a vida dos estudos e peço que todos também rezem por mim. Muito obrigado a todos pelo carinho que comigo tiveram durante este tempo em que aqui eu estive apresentando Conta Comigo e saibam que todas as noites também estarão nas minhas orações e nas minhas preces. Deus abençoe e proteja generosamente a cada um, a todos aqueles que sempre mandaram mensagens de carinho, de afeto e de apoio. Nossa Senhora guarde a cada um no seu imaculado coração e nos conduza todos com amor à igreja um dia a chegarmos juntos à glória do céu. Fique com Deus e amanhã, à 1h da manhã, segue o Conta Comigo, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Um grande abraço, obrigado por tudo, Deus abençoe a cada um.